começando a falar assim, meio rapidinho também, né? Como é que foi esse processo. Acho que quando a gente começou a conversar, a gente começou nessa mesma lógica. Vocês estavam falando de o que é ritual, o que cada um considerava ritual. A gente passou um pouco também pelas essas coisas do dia a dia, né? Eu acho que uma coisa que, pelo menos, eu gostei dessa conclusão, não sei se todo mundo tem a mesma opinião, mas de que essas coisas que seriam cotidianas, de às vezes, sei lá, você tem uma mania, né? Isso não necessariamente seria um ritual. A gente concluiu mais que se torna um ritual quando aquilo tem um significado para a pessoa, mesmo que seja uma coisa trivial, né? Então, até o Guilherme deu o exemplo de não sei quem que passava desodorante primeiro do lado esquerdo porque é o lado do coração, sabe? Então, para essa pessoa tem um sentido forte, profundo. Então, para ela é um ritual. Para todo mundo, passar desodorante não é um ritual, é só uma rotina, né? E então, a partir daí a gente foi pensando como seria e na verdade eu não sei como chegou onde chegou, mas enfim. A gente foi viajando bastante. Eu acho que a gente chegou onde chegou a partir do momento que a gente viu que o ritual tinha muito a ver com essa coisa de escolha, né? De você ver que aquilo tem um significado, daí você vai repetindo aquilo, aí tem todo o processo de significação a partir das escolhas que você faz, porque tem alguma memória, você faz alguma associação, assim. Tipo, eu tô fazendo isso porque minha mãe fala que é melhor. Daí você vai fazendo isso durante sua vida, nem repara, e é uma escolha. A gente percebeu que todas as ideias que a gente dava, alguma coisa, tinham a ver com sequências. O ritual era formado de uma sequência de alguma coisa que a gente tinha, que associava essa sequência, cada coisa, a uma outra coisa que significava pra gente. Então aí surgiu a ideia de sequência. Então ia ter que ter alguma coisa sequencial para designar o ritual e a associação. Aí a gente fez um mascote. Mas muita coisa foi meio que, então, eu tenho isso aqui, eu tenho isso aqui, então. Aí foi juntando. Isso faz sentido, isso dá pra fazer, isso aqui já tá pronto. Sim. Ou, só falta arrumar tipo, uma coisa muito simples que não vai levar muito tempo. Então, a gente acabou usando. Daí acabou surgindo a raposa porque ele tinha o gráfico da raposa em 3D. Assim. Ele já tinha a raposa pronta. E no conceito acho que ficou meio que uma coisa como fosse o animal representasse um ser interior que estivesse doente, como em processo de depressão, e ele andaria pela sala coletando como se fosse elementos para curar, para estabelecer uma cura daquele animal que representava a pessoa. E aí tem uma sala que tinha ervas, né? O alecrim, a arruda, o manjericão. Tem outra sala que a pessoa se guiaria pelos sons, né? Então tem... E aí iria escolhendo, conforme fosse escolhendo certo, no fim, a gente não conseguiu definir muito qual seria o elemento certo, o cara cata qualquer um e acaba servindo, né? Como um elemento ali. E tem uma sala que é só de sons, uma, né? Onde a luz é apagada. Tem a sala de cristais. A sala que tem os prismas, né? E uma outra sala que tem as plantas. E aí tudo isso para buscar. E quando termina o jogo é como que a pessoa acorda. Como se ela vencer, se ela, digamos, se alcança o objetivo, ela acorda, abre os olhos e acorda. Se não, volta pro início e continua lá. E o nome é Patudeaca porque... Sim. Não, porque o Guilherme pediu uma sílaba para cada pessoa. E aí saiu... Metodologia do desespero. Cada um fala uma sílaba. Então isso vai ser... Porque o nome dá muito problema. Era pra isso a sílaba? Descobertas. Patudeaca. E no final acabou fazendo sentido o nome e a gente acabou deixando. Então a ideia é meio essa, assim, mostrar a pessoa em depressão e ser uma viagem interna, né? A raposa para representar o animal interno da pessoa. Onde se aparece meio aleatório. A ideia é que essa sala central deveria... Porque a pessoa se sentiria perdida aqui, e é para se sentir perdido. Tá com som? Tá, né? Era para estar mais alto. Não, tá...
A ideia é pra pessoa se sentir perdida. Meu Deus! Sem ter muita certeza do que fazer. Que barulho E entrar é nas salas. Uma Uma respiração. respiração. Entrar Ah, numa cada sala, planta. por exemplo, e não Ah, saber tá. o que deve pegar. Planta que respira. Mas observando nessa sala, você teria as dicas do que é o objeto certo em pegar em cada uma das 3 salas. Então, já indo direto para o ponto de cada um, tem as 3 plantas em vaso. Se você chega na errada, é uma respiração ofegante, uma respiração estressada. Né? Essa aqui também, o arruda ou manjericão. E pesquisando, a gente viu que o alecrim tem meio que uma coisa de tratamento de depressão. Então, se você chega perto do alecrim, Não acontece demora pra nada. começar. Não, é que tá bem lento. Travou o jogo? Não, aqui. Ela tá muito baixinha, mas é uma respiração mais... Inclusive a ideia era recomendar que usasse fone, mas a gente não pôs nada disso. Mas não tá muito claro, mas aqui tem uma respiração mais lenta. Então era pra pessoa disso Tem como falar, aumentar ali o tem um volume alecrim. aquela hora? Ele ali? Ah, mas vai ter outros sons, é melhor só dizer por Tem, enquanto. mas agora... Aí tem os quadros, tem um quadro do porco, Ele é um porco. também há rituais com porcos, né? Ritual da caveira, também Eita. há. E o que seria a dica seria esse quadro da cachoeira que chegando perto ele fica colorido, né? Então, você fala, aqui tem alguma coisa. E o terceiro indício que ficou, que no que a gente mandou nem tinha isso pronto ainda, seria desses prismas girando. A ideia é que quando o prisma ficasse atrás do prisma da raposa, ele ficasse da cor certa. Né? Dicas sutis assim, mas ele tá acontecendo isso antes do previsto. Mas sempre que você está mais longe de um prisma, ele fica amarelo. É sempre essa cor que muda. Aí entrando nas salas, você vem primeiro nessa aqui, tem os prismas. Ah, a cor certa é o amarelo. Se você conseguiu perceber isso, você pega e some o resto. Se você pegar o errado, some o resto também e você não vai ter ideia de que isso aconteceu. Só no final. Mas você não vai chegar no final e não vai ter final. É o Mas... jogo violência zero, até você nunca ficar triste, assim. Pô, então mas aí não tem. Mas aí se pegar o errado, aí não. Aí. Pegar o errado, Vou pegar o errado. Aí já era, Vai tem que ficar pra apertar sempre. F5. É que nem... Não, se pegar o errado, você nem fica sabendo que aconteceu É. alguma coisa. Você nem percebe que você pegou errado. É que nem A a gente vida, não... na verdade. É que nem a vida, menos um, Nossa, menos é verdade. dois. É, ficar feliz, Metáfora jogo pra deixar todo mundo feliz. Você fez Mas, mesmo. mas aí é impossível terminar o jogo se escolheu errado. É. Exatamente. Exatamente. E nessa tela aqui, a ideia é que você se guiaria por fones até o som correto. E a ideia é que aparecesse um menu. Você quer pegar isso ou não quer, mas isso não Teria daria que tempo. ter mais tempo. Então aqui tem o som. Se você chegar perto... É o som do porco. Da Uma caveira. risada meio relacionando a caveira. Da caveira tinha que... E o outro som da cachoeira. Então esse seria o de cura. Você pega ele, some os outros, você pegar o errado, já era. Somos você. Aí você morre e volta lá pra... O último, Voltaria pra depressão lá, né? Na cama. aqui você tem mandalas em referência às plantas da sala central, né? Então tem a mandala do manjericão, essa aqui, a mandala da arruda, aquela lá, e a mandala do alecrim, que é a correta. Por causa da respiração. Aí se você pega ela, Aí você acorda. termina o jogo. Se você pegou errado em algum momento, você vai ficar andando lá infinitamente. Aí, acho que só É isso tá aí. demorando pra abrir o jogo. É, Não, ele já demorou. abriu, Já abriu, É. Importante que ele abriu. Mas é isso. É isso. Ué, aí ele fica infinitamente fechando e abrindo o olho ali. É, tá piscando, porque senão tem que lubrificar. Né? Muito bom. Ah, e de software a gente usou o Unity, Blender, After Effects, Photoshop. Photoshop, After Illustrator. Effects? Krita. Não, Krita foi só pra fazer o rascunho da escada, então não conta. Ah, É, porra, conta assim. sim. É. Eu acabei redesenhando no Photoshop, por isso que eu tô. Agora foi ilustrando. É isso. Acho que pegou todo mundo esse tema de surpresa, né? Porque um tema ritual
ritual, acho que pegou todo mundo de surpresa. Foi difícil, né? Quando a gente ouviu o tema. A gente também. E o que a gente começou a discutir? Vocês lembram? A gente começou a discutir que o tema era ritual. E aí a gente começou a pensar, acho que como todos os grupos, né, que eu tava conversando com o pessoal, a gente acabou chegando nas mesmas conclusões. Que dava pra falar de ritual como alguma cerimônia do cotidiano mesmo, né, da ida ao trabalho, tal, como uma rotina. A gente falou de ritual de passagem, então até veio uma ideia um pouco de game de aventura, né? Aventura, RPG. Falamos de ritual religioso também, aí veio uma vontade do grupo de não trabalhar com nada religioso, né? Depois a gente, acho que é a mesma coisa que vocês falaram, e daí se tiver algo religioso, né? Por que não? Porque a gente precisa fugir disso e tal. E aí, acho que você quer falar da ideia das regiões, né, que vocês tiveram, né? Todo mundo concordou na ideia de costumes, né? Então a gente até começou a colocar algumas ideias e a gente, para facilitar o jogo, a gente começou a dividir por regiões, as 5 regiões. E para identificar cada área, a gente ia colocar um objeto. Mas aí depois a gente alterou para cada background e representava cada região. Então ele começa do sul e termina no norte. Então a ideia ficou um pouco nessa coisa de quais são os costumes e as tradições de cada região, né? A gente estava com essa preocupação de reduzir demais o que seria a região, mas ao mesmo tempo a gente viu que não teria problema de pegar algum objeto como um símbolo mesmo, né? Sem parecer preconceituoso, né? De que aquela região só faz isso, mas mais como um símbolo para as outras pessoas. Quer falar mais um pouco? Ui! Não, essa emenda com a outra, mas a outra não tá emendada. Ui! E agora o que acontece? Você vai pra uma fase fantasma. Sabe o que a gente faz pra passar dela? Desse jeito mesmo. E aí tem a barrinha de life ali em cima. Tô na última vida. Agora a próxima vida. Menos uma vida. A barra só. Reduz. Lá não faz mais nenhuma outra condição. Então, essa fase aqui é só pra morrer mesmo. E perder a vida. Jesus negativo. É isso, né? Vamos finalizar pra ir pro próximo? Fechou. É isso, gente. O tema do nosso jogo é ritual. Olha só, que coisa. Coincidência. Caramba. Bom, a gente começou discutindo os tipos de rituais que tinham e a forma como nós poderíamos explorar. E aí nós achamos que fazendo uma loja seria algo bem diferente e inusitado. E aí nós tentamos fazer uma loja onde você vai vender ritual. Então o contexto do jogo é que tinha um cara, que era o Jimmy, e o Jimmy... Ele era muito feio, só que ele não sabia que era muito feio, daí ele quis fazer Ele quis fazer um contrato. Fez um contrato para deixar todo mundo mais feio que ele. Não podia fazer Porque nisso ele vendeu a alma dele para fazer esse contrato. Aí é muito fácil. Ele acabou nessa loja de vender de contratos para recuperar a alma dele. A história é basicamente isso. Meu Rumpelstiltskin. Essa arte é do Bruno, o outro estava com a Qual gente, o nome teve que ir do embora jogo? mais cedo. O jogo se chama Right, que é Alright. ritual. Isso. Aí vai passando o dia na loja e vai entrando os clientes. Então a ideia é que você clique no cliente. Ele pediria... Iria aparecer no balão os ingredientes. Como não deu tempo, então aparece aqui do lado. E aí você iria montar o ritual. Que ele pede um círculo avançado e a vela, que está apagada, né? Então você vem na lojinha. Não deu tempo de interface. Eu acho que ficou muito pequeno, né? Dá pra ver. E aí você compra pagando Velas em almas. avançado. Qual que era o ingrediente? Eu esqueci. Velas avançado. Muito bom. E qual que era o outro? A outra não lembro. Não dá pra trabalhar nessa loja já, você. Círculo avançado. A gente nem dormiu direito. Dá um descanso. Ô, louco, quanta gente. Atende, né? Aí Vai você acumulando, compra
Você só tem 10 almas penadas agora. Quando você seleciona, eles vão aparecendo ali no ritual. Só que... Agora eu preciso... E daí era pra fazer o ritual e era pra acontecer um bicho. Imaginem um demônio saindo uma explosão, assim. Infelizmente, apesar de ter as modelagens, mas não deu tempo de colocar e aí o ritual não acontece. E o... A gente pensou num jogo mais pra celular, né? Com gerenciamento. Com loja de conveniência. Vai lá, E depois? O pessoal vem com uma historinha. E se clicar em algum outro? Demônio já ligue lá. Se clicar em algum outro, aparece a receita. Cada um tem a sua própria receita, próprio pedido, né? A gente fez várias historinhas, mas não deu tempo de colocar. Bom, aprendendo, né? É isso. Legal, gente. Parabéns aí. Muito bom. Ótimo. Assim, olhando de fora, a gente viu o esforço de vocês e... Bom, a gente... Primeiro de falar que foi uma experiência bem interessante, bem legal fazer, que foi bacana que o grupo todo contribuiu bastante, né? Então nesse jogo tem muito de cada um, assim, né? Daí a gente começou separando um pouquinho o pessoal que quer cuidar mais da arte, um quer cuidar um pouquinho mais da programação, da pesquisa. Mas no fim, todo mundo acabou fazendo arte, fazendo um pouco de cada coisa, fazendo dublagem, gravando som. Então acho que isso, a princípio, foi uma coisa bem legal, assim, no nosso grupo. E que, então, o esforço todo mundo refletiu aqui no resultado, né? Só pra lembrar, tem mais uma moça do grupo, a Fernanda, ela teve que ir embora porque ela tem problema no cartão, ela ficou sem uma moça, enfim, a Fernanda também ajudou, mas ela não tá aqui presente no final, mas ela colaborou bastante também com o projeto. Então eu queria falar sobre o tema, né, que é o ritual, que nos pegou assim um pouco, né, a gente não sabia por onde começar. Aí a gente começou a falar, poxa, a gente podia fazer sobre comidas, que tem tudo a ver com rotinas, né? E depois eu fui pesquisar, tem a ver com prática social, e a gente poderia estar fazendo sobre várias coisas. Poderia ser casamento, festas folclóricas e o que mais? A gente poderia, tem muito a ver com religião. A gente não pensou no primeiro momento, a gente falou, não, nós não queremos fazer sobre religião. Mas aí as coisas não tem como, elas estão todas atreladas, e até eu queria falar para todo mundo, que a gente acha que a gente não tem nada a ver com a cultura afrodescendente, com a cultura indígena ou o folclore brasileiro, mas isso é o que nos constitui. Então a gente pode não saber, mas aí a gente decidiu que a gente ia usar uma personagem baiana, e dessa personagem baiana, que ela faz o acarajé, e que está no nosso game, nós descobrimos uma série de coisas. Que essa personagem, essa baiana, ela tem tudo a ver com candomblé, e essa comida que ela faz é uma oferenda a um orixá, e eles têm que impregnar aquilo ali de axé. Então a gente foi descobrir uma série de coisas, e a gente vai trabalhar então com a baiana e com o Saci Pererê, que é do folclore brasileiro. Mostra sobre essas condições de atividades religiosas, ela está fora desse trabalho. Então, até esse lance de vender acarajé surgiu por isso, porque é uma necessidade de trabalho, delas ter renda. Então, é engraçado. Foi uma pesquisa indireta que a gente acabou vendo isso aí. Mas o argumento do jogo ficou nessa ideia de que o ritual da preparação de comida, como uma oferenda a uma divindade que faz dessa comida, traz boas energias para essa comida, e o nosso jogador, no caso, ele tem essa missão de atender os desejos dessa baiana na confecção dessa comida. Ela pede uns ingredientes e vai procurar lá. E tem o Saci, que a princípio era para ser um elemento para atrapalhar, mas a gente não conseguiu chegar na fase 2. Na fase 1, ele também seria como um outro a ser saciado os seus desejos para não atrapalhar, né? Porque a fase 2 estaria com essa missão. Ele já feito o acarajé, ele estaria ali para atrapalhar, e a gente teria que prender o Saci, vamos dizer assim, na segunda fase, mas não conseguiu chegar nela. Legal. Eu tinha conhecido que ele era bem supersticioso nisso, não podia nem falar Saci, que você já chamava. E por chamar, ele te prega uma peça. Então algum objeto seu some. Se você fala, algum objeto seu some. A gente foi nessa ideia. E se algum objeto seu some, você tem que deixar um fumo na esquina.
Nossa. Aí ele te devolve o objeto que ele pegou. Então, a gente nem se concentrou muito no Saci, né? A gente usou ele com a ideia disso, de ser... Na verdade era pra ser um adversário no game. Deixar queimar o feijão que ela precisasse fazer. Ele ia fazer umas trapaçadas. Atrapalhar a cara. Dá uma olhada lá naquele negócio de diálogo, inclusive, lá. Então, e daí a gente, sem querer, acabou enquadrando vários elementos do jogo naqueles diversificadores. A gente viu lá que vários enquadravam, então acabou sendo uma experiência interessante porque a gente conseguiu ir além da perspectiva de atender o tema, conseguir completar alguns de diversificadores lá, então foi legal isso. E foi meio sem querer, a gente não foi pensado, vamos fazer que vai colocar isso. A Vanessa falou que isso é, do ponto de vista da instituição lá, do desafio, é interessante, porque vai diferenciando realmente entre cada unidade que fez, cada grupo, o seu trabalho. Mas aí o trabalho mesmo forte em relação a essa tecnologia que usou, que vai explicar melhor. Eu entendo um pouco, viu, gente? Então, a princípio a gente estava indeciso entre uma plataforma 3D ou 2D. É por questão de melhor desempenho, mais agilidade, conseguia fazer a modelagem, já usar o Unity que está mais familiarizado. Decidiu usar a Unity, plataforma 3D, com o auxílio do Blender, do GIMP, do Escape, do Audacity, do Illustrator e outras ferramentas pessoal que usou, tipo o navegador, o Word e outras fontes de pesquisa. E o game ele é bem simples, ele é composto de 3 cenários, o principal que é esse, o inicial que é esse, que é composto de iniciar game e sair. Aí tem o principal, quando o player inicia o jogo. E o que é esse? E um final. Eu posso jogar pra vocês verem? Por favor. Oi? E esses sinalizadores aqui? É que deu problema no Skybox, que a gente não repara não. Finge que não existe. Bom, então aqui o cenário a gente fez ele meio em 2D, meio chapadão pra não perder muito tempo com texturização. Esse aqui são umas árvores, tá? Uns pinheiros, esse aqui é um lago com bastante peixes. Bom, o jogo ele conta com o Saci e com a Baiana. A Baiana dá tempo de modelar, então ficou aqui um sprite 2D com o Luquete aqui. Você passa perto dela? Olhar ela por trás. Pô, eu queria fazer esse efeito de seguir a câmera, não tinha ideia. Aí você clica nela com o botão E. E aí não acontece nada. Oxe, meu rei, vou precisar de ingredientes para minha oferenda. Caminho pela fazenda, tente encontrar o que eu preciso amanhã para completar meu acarajé. O áudio clássico, as coisas estão tudo improvisado aqui dentro da sala. Aí aqui embaixo tem um Saci. Tá igual um tonto aqui pulando o tempo todo. Oxe, menino, acho que preciso e não me provoque não, moleque. Senão eu vou cantar com voz me ser. Aí, para o desafio, o player digite o balde e achar os itens no cenário. Aí espalhamos aqui aleatoriamente. São randômicos. É distribuído aleatoriamente mesmo? Você colocou uma... Não, eu distribuí aleatório, não é randômico. Ah, tá. Só um Saci. Ficou bem simples. Essa aqui pra quem não conhece, né? Aí Tem uns sprites também, como o Luquete.
menino. Acho que precisa e não me provoque não, moleque. Senão eu vou aprontar com voz de fé. Vocês estão cheios. Aqui é a textura sua. É a morte de nada. Se levou. Fica pra você procurar o que ele já tinha pego. Oxe, menino bom, menino ligeiro. Escapou da capoeira, tu visse. Axé, meu menino, Oxóssi ele proverá tudo de melhor, viu? Muita saúde, muita paz, muito acarajé.